3, versículo 8. Diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, a revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Nós vamos ler bastante texto hoje, e eu peço que você guarde a sua atenção totalmente voltada aqui, para você não se dispersar com nada. Evita de andar agora, nós vamos mergulhar na palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, tudo que diz respeito às coisas de Deus são tratadas com todo o temor e com toda a reverência possível. Existem alguns casos, vou até mencionar alguns aqui, que a impressão que dá, eu disse impressão, a impressão que dá quando a gente olha para o acontecimento é que teve um exagero ali. Um exemplo disso é Uzá. Quem conhece o homem chamado Uzá da Bíblia? Quando a arca da aliança, que era a representação da presença de Deus em Israel, foi trazida de volta, ela foi colocada em cima do ombro, dos lombos dos bois. E os bois carregaram a arca, mas Deus já havia dado uma ordem que a arca não deveria ser carregada, transportada nos lombos de animais, e sim no ombro de homens. Só que naquele transporte, enquanto a arca de Deus está sendo transportada em cima dos lombos dos bois, a arca vai caindo. E quando a arca vai caindo, Uzá era um homem que tinha a melhor das intenções, foi tentar socorrer a arca, foi tentar segurar a arca, foi tentar ajudar para a arca não cair, na melhor das intenções. A Bíblia diz, é tão assustador, que a gente fica até estarrecido de olhar. A Bíblia diz que ele morreu imediatamente, porque tocou na arca, e a arca representava a presença de Deus, tocou na presença de Deus, morreu. Samuel era um profeta, o profeta responsável por fazer os sacrifícios, por fazer toda a questão sacerdotal, de animais e tudo. Um dia, Saul, esperando Samuel vir para poder fazer o culto de sacrifício a Deus, Samuel demorou alguns dias. E Saul, de maneira precipitada, falou assim: já que Samuel não vem para fazer a cerimônia, eu mesmo vou fazer. Só que Saul era rei, não estava autorizado a fazer nenhuma cerimônia espiritual, nenhuma cerimônia de sacrifício, nenhuma cerimônia dessa natureza. E a Bíblia diz que ele foi lá e sacrificou ao Senhor. Deus não gostou, e por causa disso, Saul perdeu o seu reinado e Deus o rejeitou. Quem não lembra de Moisés atravessando o deserto? Um dia faltou água. O Senhor disse para ele: conversa com essa rocha, e essa rocha vai jorrar água. Quem não lembra? Só que o povo de Israel, pressionando tanto Moisés, disse: você tirou a gente lá do Egito, da escravidão, para deixar a gente morrer de sede aqui, não tem água. E o povo fez tanta pressão psicológica na cabeça de Moisés. Moisés ficou tão irritado com aquilo, que ao invés de conversar com a rocha, ele pegou um cajado e bateu na rocha. No Novo Testamento, Paulo vai fazer menção a esse episódio, vai dizer bem assim: Moisés feriu a rocha, e a rocha que dava água, e a rocha que caminhava com eles era Cristo, era uma tipologia de Cristo. Então, como se ele tivesse com o cajado ferido a rocha, mas na verdade ele tivesse ferido a Cristo. A Bíblia diz que Moisés não entrou na terra prometida, o texto é claro em dizer, porque ele agrediu, porque ele feriu a rocha quando era só para conversar com ela.
Quem está me ouvindo? Você fala, pastor, todo esse tratamento com as coisas de Deus, de gente que foi punida de alguma forma porque tratou as coisas de Deus de maneira inadequada, são coisas do passado, são coisas lá do Antigo Testamento. Aí a gente vira a página do Antigo Testamento e começa a olhar para o Novo Testamento. Os apóstolos estavam pregando o evangelho, a igreja primitiva avançava a todo vapor, e os irmãos fizeram uma campanha voluntária, ninguém pediu, nenhum apóstolo solicitou, mas por amor ao evangelho, para você entender a dimensão do que era ouvir a palavra de Jesus, Jesus disse, eu vou para o céu, mas em breve eu volto. E as pessoas que iam se convertendo, cria que Jesus iria voltar a qualquer momento, pensavam assim, se ele está voltando para me buscar, eu não preciso mais de carro, não preciso mais de casa, não preciso mais de recurso, eu vou entregar tudo, para que essa mensagem seja anunciada ao máximo de pessoas possíveis. Aí o que eles faziam? Eles vendiam as suas propriedades, e pegavam o dinheiro daquelas propriedades. Os apóstolos não pediram isso, eles fizeram de maneira voluntária, eles pegaram o valor das propriedades que eles vendiam, e depositava esse dinheiro, esse valor, essas quantias, aos pés dos apóstolos, para investir nas obras missionárias, para que o evangelho fosse pregado. E no meio daquele povo, tinha um casal, Ananias e Safira, que não foram movidos por um coração generoso e voluntário, mas simplesmente acharam bonito o que os outros estavam fazendo. Aí já que os outros estão fazendo, nós vamos fazer também. Já que os outros estão indo, então só para não ficar feio de eu ficar aqui, só todo mundo está ofertando, só eu que não vou ofertar, para não ficar feio, vamos fazer a mesma coisa, vendendo suas propriedades. Só que mentiram quando foram ofertar ao Senhor. A Bíblia diz que eles venderam a propriedade por uma determinada quantia, mas mentiram que tinham vendido por outra quantia. Então eles retiveram para eles parte daquilo que foi entregue, e a outra parte dividiram entre dois, para que os dois pudessem levar aos pés dos apóstolos. E vem Ananias primeiro, com a oferta dele na mão. Se fosse hoje, era um envelope. Aqui a gente não trabalha com envelope. Mas se fosse hoje, tinha um envelope que ele veio, Ananias, com a oferta mentirosa na mão. Olha, eu vendi a propriedade, portanto, está aqui o dinheiro. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo e por revelação divina, disse assim, por que você está tentando enganar e mentir? Não é para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. Por causa disso você vai morrer. E Ananias morreu na hora. Os homens vieram recolher o cadáver, levaram para sepultar. A mulher, sem saber, veio logo em seguida. Veio ela com o envelopinho dela também, com a oferta mentirosa na mão. Eu vim trazer a oferta que nós vendemos a nossa propriedade, meu marido trouxe a primeira parte, eu vim trazer a segunda parte. Só que aquela não era uma oferta verdadeira. E aí, quando ela entrou, que ela apresentou a oferta dela para os apóstolos, Pedro falou bem assim, está vendo aqueles homens que estão entrando ali agora no templo, ali no lugar onde nós estamos, nem estamos falando em templo até então, está vendo aqueles homens que estão entrando ali agora? Eles acabaram de levar o cadáver do seu marido para sepultar, e eles estão vindo buscar o seu. E por quê? Porque tratou de maneira inadequada aquilo que para Deus era sagrado, aquilo que para Deus era santo. A Bíblia vai nos ensinar, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Então tudo que é relacionado com as coisas de Deus merece, diga comigo, merece total reverência, merece total temor. Então, Paulo, quando vai instituir a ceia do Senhor lá em 1 Coríntios, ele fala bem assim, vocês sabiam, Coríntios, que muitos de vocês estão doentes e outros já até morreram porque estão celebrando a ceia do Senhor de maneira inadequada? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a representatividade de total aliança da igreja com Deus. A gente não chama de Santa Ceia porque não tem nenhum texto bíblico que diz que é Santa Ceia, mas é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor merece uma reverência, um respeito, um temor, porque ali está o discernimento do entendimento daquilo que Cristo fez por nós no Calvário. E essa obra é importante. Aliás, em todo o universo nunca houve e não haverá uma obra mais perfeita do que essa. O Cordeiro de Deus foi imolado para tirar todo o pecado do mundo. Quem está aí?
Então esse momento deveria ser tratado com reverência. Os irmãos estavam fazendo da ceia do Senhor um banquete, onde as pessoas estavam se embriagando. Os que tinham dinheiro comiam até se fartar e passar mal. Quem era pobre não tinha condição, estava passando fome. Paulo diz, não é lícito que seja feito assim. Vocês estão celebrando de maneira inadequada. Vocês não estão discernindo o corpo do Senhor, que é a igreja. Então você percebe que há uma responsabilidade com tudo que diz respeito às coisas de Deus, para que isso seja tratado com temor, para que isso seja tratado com respeito, para que isso seja tratado com reverência. Nós ficamos facilmente estarrecidos quando olhamos para essas coisas, pensamos assim, isso é exagero, isso é difícil. Mas há uma mensagem que está sendo apontada diante disso. As coisas de Deus merecem respeito e temor. Uzá tratou de maneira inadequada a arca, a presença. Moisés se rebelou contra a ordem divina. Saul, ele tratou com indiferença ou de maneira inadequada os sacrifícios. O culto, diga assim, culto. Irmão, se tem um lugar que tem reverência, é no lugar onde Deus está sendo adorado. Aí tem gente que masca chiclete, tem gente que está na igreja parecendo que está não sei na onde. E essa irreverência no sacrifício, no culto, olha só, Ananias e Safira pecaram contra as ofertas trazidas. Paulo e a ceia dos coríntios, ele fala sobre a maneira inadequada com que a igreja é tratada. Diga assim, igreja. Irmãos, uma realidade nos aborda aqui então. Devemos nos humilhar e ser gratos ao favor e à misericórdia de Deus, pois fazemos coisas piores do que essa e somos poupados. A minha esposa fala bem assim, que se esse mesmo peso fosse trazido para os dias atuais, já tinha que ter umas 3 ambulâncias do SAMU paradas, estacionadas na porta da igreja, da maneira como as pessoas se comportam num ambiente de culto, no lugar onde Deus está sendo adorado, já era para ir morrendo de fileira. De tanto que a gente trata as coisas de Deus com irreverência e com falta de temor. Deus está falando, Deus está presente, e não tem como eu ficar de qualquer maneira no lugar onde Deus está presente. Quem está aí? Então eu quero passar para você 4 questões, eu vou colocar 4 pontos aqui. Se os irmãos aqui da igreja costumam carregar caderno para anotar as coisas, hoje eu estou vendo poucos com caderno, mas eu quero falar de 4, e minha esposa já olha para o relógio. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Eu quero falar sobre 4 aspectos do temor e da reverência com relação às coisas do Senhor. O nosso café é comunhão e discipulado. A comunhão nós já fizemos, que é o café gostoso que a gente tomou. Agora é hora da gente mergulhar na Bíblia e estudar. É aprender. Nós estamos sendo discipulados nessa manhã. Amém? Qual que é a disciplina de hoje? A disciplina de hoje é: eu preciso ter temor e reverência quando for tratar com as coisas de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz: irmãos, vou fazer o seguinte, daqui para frente vocês não precisam mais folhear a Bíblia. Eu vou pedir para o Cauã ser bem rápido lá, para a gente poder ganhar tempo aqui. Por essa razão, está no telão. Vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja, o Senhor Jesus nos ensinou, quando nós fôssemos orar, sobre santificar o nome de Deus. O nome de Deus é precioso. Para você ter ideia, entre os judeus que têm uma cultura de culto mais próxima daquilo exigido pelos padrões de Deus no Antigo Testamento, nenhum judeu ousa falar o nome de Deus. O judeu não pronuncia o nome de Deus. Quando o nome de Deus vai ser mencionado, são aquelas vogais lá que a gente traduz como Jeová ou Iavé. É tão, como que eu vou dizer? É tão melindroso, é um negócio tão essencial para eles, poupar o nome de Deus. E como que a gente faz nos nossos dias? Nós não santificamos o nome do Senhor. Nós tratamos o nome de Deus até com piadas. Fica assim na cabeça da gente: ah, meu Deus do céu, Jesus, eu já vi gente falar, Jesus apaga a luz. E a gente começa: pastor, você está sendo
muito rude nisso. Não, não é questão de ser rude. É questão que, culturalmente, o brasileiro faz piada de tudo. E abre na internet para você ver. As pessoas zombam de Deus, caçoam de Deus, faz piada com línguas estranhas, faz piadas com dons espirituais, faz piada com profecia, faz piada com coisas que para Deus devem ser tratadas com reverência e temor. E a gente, com a cultura do brasileiro de levar tudo a pagode, a gente vai entrando na onda e dali a pouco a gente está envolvido com isso. Então, qual que é o primeiro aspecto que eu quero trazer para você nessa manhã? Trate o nome de Deus com reverência. Santificado seja o teu nome. Nós trazemos diante de Deus preces e orações cheias de demandas e argumentos, mas nós devemos aproximar-nos do trono do Senhor cautelosamente, com reverência. Coloca para mim, por favor, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Eu vou te mostrar como que a gente se apresenta diante de Deus quando nós vamos levar ao Senhor as nossas orações, que a gente consiga de fato alinhar o nosso discurso, a nossa fala, a nossa prece com a nossa postura e a nossa maneira de viver. Em outras versões diz, guarda o teu pé, mas aqui está, cuida dos teus passos e seja reverente quando você entrar no santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale mais do que os sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Versículo 2. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que as tuas palavras sejam poucas e corretas. A falta de temor é tão grande com relação às coisas de Deus, que a pessoa está em apuro e fala bem assim, meu Deus, se o Senhor me livrar agora, eu vou subir o morro de Santo Antônio de joelho. Na hora do apuro. Aí Deus socorre. Deus faz. E aí fica igual aquele filme do Alto da Compadecida. Ô, promessa sem jeito. Ô, promessa que foi fazer. Sabe, muitas pessoas na hora que estão passando por problemas, por dificuldades, elas invocam a Deus, mas falam de maneira precipitada. Fazem votos com Deus que nunca têm a intenção de cumprir. Dizem que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. Está em apelo financeiro, desesperado com as contas, sem provisão, sem porta aberta. Fala, Deus, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me abençoar, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. Aí é ofertante, dizimista, um mês depois desiste. Outra pessoa faz, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou servir a Deus, eu vou honrar o Senhor. Eu já vi gente falar bem assim, se o Senhor me livrar da morte agora, eu vou virar crente. Foi em 2 cultos, irmão, nunca mais. Então, o que acontece? A tolice e a precipitação faz a gente usar o nome de Deus. Ao invés de sermos usados por Deus, é a gente que usa Deus para resolver os problemas que a gente mesmo causou. A pessoa precipita em tudo que vai fazer, não consulta a Deus, não ora a Deus, e depois que o negócio desanda, vem pedir, pastor, coloca a mão na minha cabeça e faz uma oração, daquela que bate o pé, bem fervorosa, se possível, grite bem alto, para que o céu consiga escutar a sua voz, para Deus resolver o meu problema. Eu fico olhando para a pessoa e penso assim, gente, a pessoa se envolveu num laço, não pediu conselho, não pediu oração, não pediu nada para ninguém, e na hora que o negócio desanda, ele quer que o pastor, com uma mão, e 5 minutos, resolva o problema dele. Você consegue entender? A pessoa se relaciona com alguém, não comenta com ninguém, não ora, não jejua, não pede confirmação de Deus, não busca a presença de Deus, não observa os sinais que dá, aí de repente não pediu conselho, não pediu ajuda, e depois se casa errado, namora errado, noiva errado, e depois vem, pastor, ora pela minha vida sentimental. Como assim, irmão? Então, quando nós nos aproximamos de Deus, coloca o versículo 3, nós precisamos vencer a precipitação, para não dizer tolices, sem contar aquelas pessoas que começam a orar e vão dizendo qualquer coisa para Deus. Nós precisamos ter entendimento no que nós estamos falando, e eu aconselho os irmãos a sempre orar de acordo com a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Nós estamos na era do eu determino, né? Quem já viu?
Os neopentecostais até pira nessa hora. Eu determino. Eu falo. É decreto. Pode. Eu vi um pastor com um martelo em cima do púlpito. E ele batia assim e falava, está batido. Tem que ver que está errado. Gente, a vontade permissiva de Deus parece que já virou piada. Veja, das muitas ocupações surgem sonhos. Do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Versículo 4. Quando fizerdes algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Então, quando você fizer um decreto, assinar um contrato com Deus, quando você disser, Deus, eu vou fazer, faz. E não demora muito não, porque só os tolos desagradam a Deus. E as pessoas que saem fazendo voto com Deus, tudo que vai fazer, faz um voto com Deus, depois nem lembra mais do voto que fez, está dando lugar à tolice, está mostrando que não tem entendimento nem sabedoria do alto. Quem está aí? Então, não precipita, irmão. Versículo 5, por favor. Portanto, é melhor não prometer. Deus não pediu para você prometer nada. Nós somos falhos na aliança, irmão. Eu vou fazer um casamento no MVE daqui uns dias. E sabe aquela promessa? Eu prometo, eu juro, com a mão em cima da Bíblia. Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na gordura, na magreza. E aí, irmão, na hora que aumenta do 38 para o 44, já começa a dar problema dentro de casa. O que é isso, pastor? Deus não mandou prometer nada. O próprio Jesus diz, quem disse? Não jureis por coisa alguma, nem pelo céu, nem pela terra. Não jura. Não jura pelo nome do Senhor, porque Ele é santo. E não jura pela tua própria vida, porque você não pode fazer crescer nenhum fio do seu cabelo, e nem acrescentar nenhum dia da sua vida. Então Jesus me isentou. Jesus falou para mim, Antônio, você não precisa prometer nada. Você não precisa jurar nada, porque eu sei que você é falho na aliança. Em algum momento teu pé vai tropeçar, porque você é falho. Portanto, é melhor não prometer do que fazer algum voto e não cumprir a palavra empenhada. Tem gente que não consegue expulsar um demônio, sabe por quê? Porque a palavra dele não tem autoridade no mundo espiritual. Por quê? Porque essa autoridade foi enfraquecida quando ele fez um monte de aliança e não cumpriu. Você já viu aquele caso, a historinha que todo mundo conta do menino que fingia que estava morrendo afogado? E todo mundo ficava acudindo, ele dava risada. Um dia ele estava sendo afogado de verdade. E no dia que ele precisou que a voz dele fosse ouvida de verdade, ninguém deu. Então todo tolo que é precipitado no falar, quem muito fala, pouco merece a atenção de ser ouvido. Pode perceber, ninguém dá muita atenção para a gente que fala pelos cotovelos, que fala qualquer coisa. A Bíblia diz que quando você entrar na presença do Senhor, seja tardio em falar e presto para ouvir. A gente vai orar, dobra o joelho, Senhor, amém. Aí Deus, oração não é diálogo? A sua oração é monólogo, é só você que fala. Você não ouviu o que Deus falou, você não parou para meditar no que Deus quer te responder. Você não abriu a palavra para meditar, Senhor, fala comigo. E passou tempo lá, mesmo que seja em silêncio, sem dizer nada. Só com a lágrima pingando, o coração está doendo, mas você está ali no lugar da adoração, esperando a resposta que vem de Deus. Mas não, você vai lá, despeja. E vai embora. E aí, isso não é oração. Quem está comigo? Versículo 6, vamos ver o que ele diz mais. No versículo 6 ele diz assim: não permitas, pois, que a tua boca te conduza ao pecado, porque prometer e não cumprir é pecado. Não digas ao sacerdote ou ao mensageiro de Deus, cometi um engano, o que eu prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Se o Senhor me dá vitória, eu vou lá subir o morro Santo Antônio de joelho. Aí deu, assim, bom, Senhor, não era bem de joelho, eu vou de joelho, meu joelho não vai ficar para trás, eu vou de joelho, eu vou levar o meu joelho, mas não vou subir de joelho.
Não era bem isso. É assim que o tolo faz. Eu vou ser dizimista fiel, Senhor. Aí quando chegar lá, Senhor, não é bem dízimo, né? Que dízimo é até da lei, né? Nós estamos no Novo Testamento, agora é graça. Não era bem isso que eu falei. Dízimo é a maneira que a gente já fala de contribuição mesmo, né? Ainda usa a Bíblia. Não dá vontade. O que eu prometi não foi bem isso que eu queria dizer. Ora, por que irritar? Isso irrita Deus. Irmãos, longe de mim, me perdoa agora, eu quero fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui é uma paráfrase. Eu estou trazendo a figura de Deus comparando com a figura de homem, embora isso seja quase que insensato, mas só para você ter uma noção de compreensão. Quando eu estou irritado com alguém, eu não quero nem olhar para a cara dessa pessoa. Deus não é como o homem, amém? Mas só que tenta imaginar isso num aspecto mais humano possível, sem espiritualizar muito. Não irrite a Deus com o que dizes, a ponto de levá-la a destruir tudo que você construiu com o seu trabalho. Irmãos, a gente não tem consciência mínima do que é Deus. O grande, o que governa sobre todos os seres e sobre todas as coisas criadas. Quem está comigo? Versículo 7, por fim. Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Segue esse conselho. Amém? Então, primeiro, diga assim: santificado seja o teu nome. Vamos para o segundo. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Irmão, vocês sabem que eu sou romântico, eu gosto de pregar com fundo, mas estamos com um probleminha com fundo ali, parece que fica tão vazio, sem fundo, né, Wesley? Mas vai resolver daqui a pouco, daqui uns dias. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Está lá, não precisa nem abrir, anota para você não esquecer. Assim que Salomão concluiu sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória de Yahvé, o Senhor, tomou toda a casa. Versículo 2. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Yahvé já havia enchido todo o templo. Próximo. Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Yahvé sobre o templo, ajoelharam-se atônitos no pavimento, com o rosto rente ao chão, adoraram, deram graças ao Senhor, com grande júbilo, exclamando: pois Ele é bom e eterno o seu amor e a sua misericórdia. O que é isso? Salomão vai construir, vai edificar um templo para o Senhor, para chamar de habitação. A habitação de Deus, ou a habitação que era consagrada a Deus, eram as tendas móveis do tabernáculo. Só que agora, Davi assenta no coração construir um templo, mas não pode porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Ele havia pecado contra a vida. E então o seu filho Salomão vai executar esse projeto de construir, diga comigo assim, a habitação do Senhor, casa de Deus. É o templo do Antigo Testamento, aquele lugar. Deus deu ordem sobre cada detalhe que deveria ter lá dentro. Para você ter ideia, não se ouviu nem sequer um ruído na construção do templo. Você já passou perto de uma obra? Já viu a furadeira, a maquita, a bitorneira ligada ao mesmo tempo? Lá não tinha nem maquita, nem furadeira, nem bitorneira. A Bíblia diz que tinha que ser tudo feito em absoluto silêncio. As pedras do templo eram feitas, ou deveriam ser encontradas no formato ideal para serem encaixadas. Exatamente, imagina, uma na outra. Pedra, não é tijolo fabricado na forminha, é pedra. Então imagina a minuciosidade daquilo.
construir uma edificação daquele nível, daquele tamanho, sem barulho algum. Era muita reverência. Vai encaixar. Nada poderia ser menos solene do que o exigido por Deus. No dia da inauguração do templo, Salomão vai orar. E quando a oração é levantada no templo, a glória de Deus entrou no lugar. A Bíblia diz que os ministros, os músicos, não conseguiam tocar. Os sacerdotes não conseguiam parar em pé, eles caíram no chão. Ninguém conseguia nem sequer dizer uma palavra ou se mover. Colocaram o sacrifício animal, em cima do altar. E, para quem pensa que o sacrifício queimado no altar era o sacerdote que colocava o animal lá, degolava o animal, colocava lá e pegava um fósforo, um isqueiro e riscava. Não. O fogo não podia ser colocado pelo sacerdote. O fogo que consumia o holocausto tinha que ser um fogo que caía do céu. Por isso 2 homens na Bíblia morreram porque fizeram fogo estranho no altar de Deus. O que é fogo estranho no altar de Deus? É um fogo que não foi Deus que produziu. O sacerdote fez o sacrifício, Deus não recebeu. E ao invés de ele falar assim, já que Deus não recebeu, eu não vou passar essa vergonha. Pegou um fósforo e riscou. Morreu na hora. Esqueci o nome. Casei com Bíblia. Você consegue entender? O que é fogo estranho produzido no altar? Os filhos de Arão. Não lembro se foi. Estão falando. Depois você bate um Google. Enfim, irmãos, eu estou falando de algo sério que não podia trazer fogo estranho no altar. Como que é fogo estranho no altar? É aquela pessoa que, vou orar aqui, daí você cai, tá? Aí você ora, a pessoa não caiu, você bate o pé assim. Já que não caiu, então puxa com o pé. Fogo estranho no altar, morre, mata. E o fogo veio, irmãos, porque primeiro tem sacrifício. Quando o sangue é derramado, que é feito o sacrifício, Deus recebe, o fogo consome o holocausto. Quem está comigo? Diga comigo assim em alta voz, o fogo responde ao sacrifício. Diga assim, sacrifício no altar, Deus manifesta com fogo. Tudo isso está diante de nós, mas parece que é muito longe, lá no Antigo Testamento. Mas deixa eu falar uma coisa para você agora, que eu não quero que você ouça isso de qualquer maneira. Nadab e Abiú eram os homens que foram culminados porque apresentaram fogo estranho, o isqueiro no altar de Deus. Enfim, dobre o seu altar, dobre a sua atenção aqui no altar. O fogo responde ao sacrifício. Quando o sacrifício é recebido, Deus derrama fogo. Amém? Fica tranquilo que eu não vou falar de dinheiro nem de envelope. Eu estou falando de coisas espirituais. É que tem uma turma que já é traumatizada. Então, pode ficar em paz. Não precisa... Eu olhei daqui para lá, já... Sai de 5 em 5 para não embolar. Vem aqui, atenção. No Novo Testamento, o que aconteceu lá em Atos 2? Em Atos capítulo 2, Pentecoste, instituição de quem? Da igreja. O povo está clamando para Deus enviar a manifestação do Espírito Santo. Amém? Poderia cair água e o povo nadar de braçada. Poderia nessa manifestação gloriosa de Deus ter um terremoto e abalar as estruturas do lugar, como aconteceu em Atos 4. Mas não. A Bíblia diz que entrou um vento veemente, impetuoso, e caiu fogo do céu. Os discípulos receberam línguas de fogo, repartidas entre eles. Essa língua de fogo pousava sobre a cabeça dos discípulos. Eles estavam tomados da glória de Deus. Você vai dizer, cadê o templo? Não tinha templo. Não tinha templo. Mas para manifestar fogo tem que ter sacrifício. Porque o fogo responde ao sacrifício. Veja, lembra de Salomão? Lembra de Salomão?
Tinha o templo, sacrifício, fogo. Nós estamos em Atos 2. Tem fogo, mas não tem nem templo e nem tem sacrifício. Cauã, coloca para mim versículo 19 e 21 do capítulo 2 de João. João capítulo 2, versículo 19 e 21. Agora faltou um fundo para poder me motivar. Mas há alguns dias atrás Jesus disse, João capítulo 2, versículo 19. João 2,19, Jesus lhes disse, destruí esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus disse para eles, destruam esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir. Versículo 20. No versículo 20 ele diz, replicaram os judeus, em 46 anos esse templo foi construído, e tu agora me afirma que em 3 dias o levantará? Versículo 21 está a chave. No versículo 1, ele porém se referia ao templo do seu corpo. Então Jesus disse, está vendo esse templo de cimento aí? Destrua. Eu vou reconstruir esse templo em 3 dias. Só que Jesus não estava falando de um templo de cimento. Por quê? Porque Estevão, no capítulo 7 de Atos, disse, o Deus de toda a glória não habitará mais em templo feito por mãos de homens. Que templo é esse que estava sendo edificado lá no Calvário no 3º dia? Em 3 dias Jesus estava falando do templo do seu próprio corpo. Então o corpo de Jesus foi a reconstrução de um novo templo. Então lá tinha templo. Se tinha templo, tem que ter sacrifício. João Batista batizando no deserto da Judéia, Jesus vem descendo a montanha, ele aponta o dedo e diz, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando para você que, sabe por que o fogo caiu em Pentecoste? Porque o fogo responde ao sacrifício, e o sacrifício é feito no templo. O templo foi o corpo de Jesus erguido no 3º dia, e o sacrifício foi o Cordeiro de Deus imolado pelos nossos pecados. Primeiro Jesus sacrificou a si mesmo, no templo que ele edificou com o seu próprio corpo, e depois o fogo foi enviado sobre ele. Quem está aí? Irmão, eu estou falando de coisas espirituais. Tá bom, pastor, lá em Pentecoste tinha o templo, o sacrifício que era Jesus, e tinha o fogo que o Espírito Santo foi derramado. Pergunta para mim assim, pastor, e hoje, onde está o templo? Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 20. O versículo 20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo o principal pedra angular desse alicerce. Versículo 21, eu falo e você dá glória a Deus, nele, edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo para o Senhor. Pastor, quem é o templo hoje? Diga assim, eu. Agora olha para quem está perto de você, quem é o templo hoje? Diga, é você. Você é o templo, versículo 22, versículo 22, versículo 22, no qual também todos vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quem é o templo de Deus hoje, dia 4 de agosto de 2024? O templo é a igreja do Senhor reunida nesse lugar. Se tem templo, irmão, tem a manifestação da glória de Deus. Espera, quem lembra de Salomão? Quem lembra de Salomão? Mas para descer fogo, tem que ter templo. Tem que ter o quê? Mas também tem que ter sacrifício. Aí vem um mercenário e fala bem assim, cada um vai tirar uma onça do bolso agora para sacrificar. Mas Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2, vem para os nascidos de Deus e do Espírito. O templo é a igreja do Senhor reunida, todos juntos, ajustados, plenos em propósito. Mas Romanos capítulo 1 vai dizer onde está o sacrifício quando a igreja se reúne. Coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 vai nos dar notícia, meu bem, do sacrifício, que é o que falta para o fogo cair. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional. Onde está o sacrifício? Diga, eu sou o sacrifício. Diga assim, o meu corpo é o sacrifício. Como que eu faço para santificar esse sacrifício diante de Deus? Versículo 2. Versículo 2 diz, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reunimos como igreja, somos templo, renunciamos a tudo que é mundano, a tudo que é impuro, santificamos a nossa vida diante de Deus, o nosso corpo se torna um sacrifício, e se tem templo, e se tem sacrifício, Deus responde com... Quem quer fogo aí, dá um glória a Deus. O fogo de Deus tem que queimar dentro de nós, porque o cenário propício para que o fogo de Deus seja manifesto está instalado. Abraão está segurando na mão de Isaac. O menino fala assim, pai, já tem o cutelo, já tem a lenha, só falta o cordeiro. E a gente eu olho para você agora e digo assim, já tem templo, estamos reunidos, não é a parede não, viu? É essa reunião, é esse ajuntamento, já somos templo, casa de Deus, habitação de Deus, amoldados, ajustados pelas juntas, pelas... Um só corpo, um só templo, já tem templo, e já tem também sacrifício, cada um de nós, quando dizemos sim para Deus, viramos as costas para tudo que é mundano, para tudo que é impuro, para tudo que não provém de Deus, somos um sacrifício vivo, só falta o fogo. Mas eu quero ativar em você uma consciência, precisamos ativar uma consciência de que somos parte de algo muito sagrado, que é a igreja do Senhor. Então, já que eu entendo o tamanho da importância desse ajuntamento como igreja, quando nos ajuntamos como igreja, nós estamos nos tornando automaticamente morada, casa, habitação de Deus. E como que eu vou tratar de maneira inadequada, com irreverência, Deus? Pelo sacrifício de Jesus, vou te dar uma notícia, você foi unido à igreja dele, isso é incrível. Vou falar de novo. Pelo sacrifício de Jesus, você foi unido à igreja de Cristo, isso é incrível. Veja o que Francis Chan, escritor do livro Cartas às Igrejas, esse livro aqui eu recomendo que todos leiam, depois se você quiser tirar uma foto, compra ele e leia. Diz assim, estamos cerca de diga assim, Deus habita aqui, entre nós. Você entende? Somos juntos, igreja, morada de Deus, casa de Deus, habitação. Deus está presente. Estamos cerca de 150 milhões de quilômetros distante do Sol. E ainda assim, não conseguimos olhar diretamente para Ele. Obviamente, não podemos tocá-lo e permanecer vivo. Então, como explicar o fato de estarmos unidos àquele que brilha mais do que o sol? Estamos a 150 milhões de quilômetros do sol. A gente não consegue olhar para ele, muito menos tocá-lo. Se tocar, morre. Como pode Deus, que brilha mais do que a luz do sol, estar no meio de nós? Por que alguém tão extraordinário trataria você como parte dele mesmo? Eu digo para você, grande é esse mistério. E Deus fez isso de propósito. Se eu olhar para o sol, perigoso eu ficar cego. Se eu tocar, eu morro. Mas Deus, que é mais brilhante do que o sol, está habitando no meio de nós. Grande é esse mistério. E Deus fez isso de propósito. Vamos lá. Qual era o plano, afinal? Qual era a intenção de Deus? Eu volto no texto que nós lemos no início da mensagem. E caminho para terminar. Capítulo 3, versículo 8 a 11 de Efésios. Coloca de novo, por favor.
embora eu seja menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. 10. A intenção. Por que Deus faz isso? Por que Deus tem esse mistério? De um Deus maior do que a luz do sol, maior do que tudo, habitar no meio de um povo, ainda mais um povo esquisito que nem nós, tem uma intenção. A graça tem uma intenção. Era que agora, diga assim, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Qual que era esse mistério? Deus quer revelar a sabedoria dele a todos os entes espirituais do universo. Você sabe que nós não estamos sozinhos nesse universo, nesse planeta azul e redondo. Quem tem consciência disso? Nós não estamos sozinhos. Existem seres espirituais, anjos, demônios, principados, potestade e quem sabe até alienígena, vai saber. Tem gente que viu já um disco voador. Pastor, você acredita? Eu não sei se acredita ou se não acredita. Você viu? Ah lá, pronto. Então, como diz as pessoas, há muito mais coisas nesse universo do que pode explicar a nossa vã filosofia. Então, a coisa de Deus é infinitamente maior. Não, pastor, mas tudo que Deus está na Bíblia. Conversa. Se a mente de um Deus que me salvou conseguir ser resumida em 66 livros, esse Deus é menor do que eu pensei. Toda a nossa regra de fé e prática está aqui na palavra de Deus. Só que eu não posso dizer que Deus é limitado ao que está escrito na Bíblia. Deus é infinitamente mais do que 66 livros conseguem explicar. Posso ouvir um amém? Deus queria mostrar para todo o universo a multiforme graça dele. E para fazer isso, ele edifica a sua igreja. Guarda de trás de uma cortina, imagina esse palco aqui com uma cortina fechada. E durante mais de 6.000 anos da humanidade, tem uma coisa guardada aqui dentro que ninguém vê. Moisés não sabia o que era, Isaías não sabia o que era, Jeremias não sabia o que era, nem Daniel. Para você ter uma ideia, quem teve o maior nível de revelação, João, na ilha de Patmos, que revelou o princípio das coisas até o descortinar de tudo. Ele disse assim, eu vi um livro, estava selado, ninguém sabia o que tinha lá dentro. Os gritavam assim, quem é digno de abrir os 7 selos e desatá-los? Não tinha ninguém. Então, imagina uma coisa guardada que ninguém viu. E aí Deus fala assim, para toda a humanidade, Deus reúne todos os seres espirituais. Se tiver alienígena, vem uns ETzinhos tudinho. Aí, se tiver os demônios, os espíritos malignos, os anjos, todos, assim, eu vou mostrar uma coisa para você. Só que não está na hora ainda. Tem 6.000 anos, está vendo aquela cortina ali? Está guardado lá dentro. Vocês vão ver. Quando vocês verem, vocês vão ficar. Os anjos mais curiosos. O que é? Alma. Colossenses 1:25 diz que durante muitos anos estava oculto, mas agora Deus decidiu revelar. Aí no dia proclamar. Assim, vocês aí das pontas, vão abrir a cortina. Fica preparado. Quando eu contar 3, você abre e todo o universo vai ver. A revelação da minha multiforme graça. Aí, 3, contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Abre a cortina. Está lá? A igreja. Você não entendeu?
Você não entendeu. Você não entendeu. Estava lá guardadinho. Mas quando Deus, tal é o texto que nós lemos, a intenção era mostrar aos principados e autoridades nas regiões celestiais a multiforme graça. Por meio de quem, gente? Mediante a igreja. Como Deus consegue reunir de todos os povos, tribos, línguas e nações um povo único, numa só fé, numa só visão, num só propósito? Olha para esse povo e chama de meu. Os judeus ficaram a vida inteira assim: é nós, os judeus que nós vamos ser. Deus pega Paulo, levanta para ser pregador dos gentios e diz assim: não, é só para os judeus. Tem mais alguém para ser alcançado? Posso ouvir um amém na sua boca aí? Veja, pense nisso. Deus desejou mostrar sua incomparável sabedoria. Deixa eu colocar o versículo 11 só para terminar. Tá, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus nosso Senhor. O eterno propósito de Deus em Cristo, salvar a todos, tribos, línguas e nações, redimir, juntar para um povo puro, com suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, rico, pobre, preto, branco, alto, baixo, loiro, moreno, careca, cabeludo, todo mundo reunido, para que a multiforme graça de Deus. Irmão, vocês não ficam maravilhados com isso, não? Deus desejou mostrar sua incomparável sabedoria aos seres celestiais, e então criou a igreja. Diante disso, temos a sagrada responsabilidade de agir como igreja dele, de modo a causar admiração entre as autoridades que habitam nos céus. Eles precisam ver em nós uma unidade tão grande que demonstre o brilhante plano divino. A gente tem que viver de acordo com isso. Como igreja, nós precisamos respirar isso. Não trate a igreja do Senhor como qualquer coisa. Ela é parte principal de um extraordinário plano divino e eterno. Vou lá, domingo. Hoje minha unha está encravada, eu não vou não. Hoje eu amanheci numa leseira, pensa numa preguiça. Não vou. Hoje eu vou lá, vamos ver o que dá. Sabe o que acontece? Nós não temos a dimensão do que isso aqui significa no mundo do Espírito. Se nós tivéssemos a dimensão do que a igreja representa no mundo espiritual como um todo, a gente trataria a igreja diferente do que a gente tem tratado. Eu estou me incluindo. Nós precisamos estar incluídos nisso. Quem compreende isso? Nós precisamos fazer parte, nos sentir pertencentes à igreja. Ter uma igreja para falar assim: esse é o lugar que eu me congrego, que eu estou, que eu faço parte dessa igreja. Não estou falando de denominação simplesmente. É você pertencer a uma igreja local, que é uma fagulha, uma representação do que é a igreja universal de Cristo reunida no mundo espiritual. Vai ter um dia que nós vamos nos ajuntar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem mais coisa em comum com seu irmão que é crente, que mora lá no Japão, que você nunca nem sabe o nome dele, do que com seu vizinho ímpio que escuta Amado Batista o dia inteiro virando a latinha. Nós temos mais comunhão com o irmão lá do Himalaia, que está servindo a Jesus lá, do que com seu parente próximo que não confessa Jesus como Salvador. Você consegue entender como Deus consegue nos unir? Eu aqui, Cuiabá, estou unido a uma pessoa que eu nem sei o nome. Eu estou unido com ela. Unido é unido, irmão. Por isso que eu falei para você que tem um pedaço nosso deitado lá no hospital, dependendo do milagre. É unido, é um só, não tem dissensão. Então, unido com gente que você nem conhece, diga assim: esse é mistério. Esse é mistério. O nosso Deus é Deus de coisas assim. Então, decidir não viver a vida da igreja é o mesmo que decidir excluir-se a si mesmo deste maravilhoso plano de vida. Então Deus tem um plano, que é unir a igreja, e eu falo bem assim: a partir de hoje também não vou mais. Tem um grupo hoje, diz que a maior igreja do Brasil é a igreja dos desigrejados, né? Estão falando aí. Tem uma estatística, que agora tem um povo que é desigrejado, não precisa de igreja.
Eu sirvo a Deus na minha casa. Eu canto meus hinos, eu oro a Bíblia, eu prego, assisto uma pregação no YouTube, está tudo certo. Decidir, irmão, não pertencer à igreja, olha aqui para mim, nada tira sua atenção. Decidir não pertencer à igreja é falar bem assim: Deus tem um plano que transcende todo entendimento da mente humana, que é um mistério glorioso, e eu decidi que não quero fazer parte desse plano. É a pessoa que desigreja, ele só tem isso na cabeça. Deus tem um plano e eu não quero. Jesus Cristo: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra. E Satanás tem investido nisso. Como, pastor? Vou mostrar para você duas formas, vou denunciar, viu? Duas formas que Satanás tem usado para interferir nesse plano glorioso de Deus, que é unir a igreja. O primeiro deles, Satanás tira a pessoa da igreja. Sabe aquela pessoa que é toda melindrosa? Eu passei, fulano não me cumprimentou, não pegou na minha mão, não me deu a paz, também não vou mais na igreja. Eu fiquei doente, ninguém veio me visitar, o pastor não fez uma ligação para mim, vou sair da igreja. E Satanás pega a pessoa do meio do corpo de Cristo e faz o que com ela? Tira. Primeiro, isso é obra das trevas. Todo mundo é perfeito aqui dentro? O lugar que tem mais gente defeituosa é dentro da igreja. Nós somos tudo madeira torta que o carpinteiro, o pregador está endireitando na medida que a gente vai caminhando. Amém? Posso ouvir um amém? Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz: não abandone as vossas congregações, como é costume de alguns. Hebreus, coloca para mim 5:10. Eu estou terminando, tá, gente? Hebreus 10, 25. Não abandones a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então a hora do Senhor está chegando, e quanto mais vai chegando perto do dia do Senhor, mais a gente precisa se agregar, mais a gente precisa se ajuntar. Ah, mas eu não gosto de fulano, não vou com a cara do ciclano, bate no pé, pisa na minha unha encravada. Irmãos, é uma graça estar no meio. É o primeiro. Diga assim: Satanás tira a pessoa da igreja. Mas segundo, Satanás permite que as pessoas continuem nela, mas sem nenhum envolvimento ou compromisso pessoal com ela. Que é o mesmo de não estar. Porque quem é e não está é o mesmo de não ser. Vou falar de novo. Quem é e não está é o mesmo de não. Aí houve um tempo que Satanás ficava dia e noite pelejando para tirar a pessoa da igreja. Hoje, em alguns casos, ele fala: pode ficar na igreja. Só faz o seguinte: não se envolva não. Vai um domingo sim, outro não. Vai de vez em quando. Não precisa ajudar em nada. Não precisa contribuir. Afinal, você nem sabe o que estão fazendo com o seu dinheiro. Aí a pessoa olha: o pastor trocou de carro. Sei. Dá o boleto aí, pastor. Eu vou pagar, porque eu não sei como que é. Qual que é a administração. Irmãos, presta atenção aqui. Satanás quer deixar a pessoa na igreja, mas porém superficial, sem mergulhar. A mesma artimanha que Satanás usou lá no Egito com Faraó, quando Moisés falou que queria tirar o povo do Egito. Faraó falou bem assim: vai, mas deixa as mulheres e as crianças aqui, abre a concessão. Moisés disse: não. Depois, vai, mas não leva os animais. Não, mas nós precisamos cultuar o Senhor, precisa de sacrifício. Então, Moisés não. Faraó fez um monte de concessão para eles. E mais. Moisés disse: não é e mais, é e. Nenhuma unha ficará para trás. Então, irmãos, no reino de Deus é assim: ou você mergulha de cabeça, ou você não fica andando na beirinha d'água, igual eu quando vou na praia. Morro de medo de morrer afogado no mar. Aí eu fico lá na beiradinha, fazendo assim. Medo de entrar lá dentro e morrer afogado. Tem gente no reino de Deus que é assim.
Ele só fica na beiradinha, molhando os pés. O medo de mergulhar, fala assim, mas quando você envolve com esse negócio de igreja, depois você não tem mais vida, né? Aí não namora, não brinca, não faz nada. Não... Irmãos, para com isso. Eu não vou ter tempo. Minha vida já é muito corrida, você não sabe dos meus compromissos. Eu não sei dos seus compromissos, nem quero saber. Eu só quero entender uma coisa. Você pode escolher, decidir fazer parte de um plano glorioso. E o Senhor não tem proveito em você molhando os seus pezinhos na igreja todo domingo à noite. Ele quer te levar a um mergulho de águas profundas em tudo aquilo que Deus está fazendo na vida da igreja. Não é só vir, é ir, fazer, se envolver, contribuir, participar. Vai ter vigília, eu vou. Vai ter café, eu vou. Vamos para Jaciara, eu estou minha caravana, meu carro está à disposição. Tem eu, minha esposa e tem vaga para mais 3. Como que funciona o negócio lá? Tem um evangelismo, vamos embora. Que dia que é? Que hora que é? Vai ter faxina, vai limpar a igreja. Eu vou na bucha, no rodo ou no bombril? E se envolver com a igreja. Crente que não tem trabalho na igreja, ele começa a dar trabalho. Fala para o seu irmão, crente que não tem trabalho, começa a dar trabalho. Arruma um serviço para você fazer. Eu colei esse LED aqui em cima, igual a minha cara, tudo torto. Aí o Bruno veio aqui ontem e falou, peraí, pastor, tá feio, vou arrumar. Aí trepou numa escada aqui, mexendo bonitinho. Serviço. Ontem nós fomos limpar esse ventilador, tirar as gradinhas do ar-condicionado, ficamos aqui o dia inteiro. Nós começamos 3 horas da tarde, né? Terminamos 11, quase meia-noite, para preparar tudo para hoje de manhã. E cadê os crentes que não estavam envolvidos nisso? Se não tem função, não tem unção e não tem provisão. Leva esses 2 clichês gospel para você. Não tem função, não tem unção, não tem provisão. E outra, crente que não tem trabalho, começa a dar trabalho. Fala para o seu irmão aí, para de dar trabalho. E arruma um serviço para você fazer para Deus. Toda segunda-feira de tarde eu vou lá na UPA visitar os doentes. Pronto, já arrumou um serviço. Ah, pastor, mas você não sabe, segunda eu trabalho. Você trabalha domingo? Vai domingo, de meio-dia. Vai de noite. Vai fazer um sopão para dar para o morador de rua. Não precisa da bênção do pastor para você fazer, não. Jesus já mandou fazer. Inventa. Pede para Deus te dar, Deus te mostrar. Senhor, o que eu posso fazer? Eu não estou fazendo nada, minhas mãos estão vazias. Senhor, me dá um serviço, me dá um serviço. Você pode orar hoje, sim. Senhor, me dá uma ocupação no reino, eu estou com as minhas mãos vazias. Eu quero ganhar almas, eu quero pregar, eu quero evangelizar. Tem uns irmãos aqui que estão fazendo plantão lá na porta do pronto-socorro lá para tentar visitar o hóspede. A Andréa conseguiu entrar. Depois de 5 tentativas, na sexta ela conseguiu entrar para visitar ele e orou por ele. Ontem ficaram também um par de horas lá. É caçar serviço. Irmãos, Jesus, se você falar que não tem o que você fazer na obra de Deus, você está mentindo. Pior do que isso, você está mentindo e falando que Jesus é mentiroso. Porque ele falou que muitos são... A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você falar que a seara é pequena, que não tem nada para você fazer no reino, você está falando que Jesus é mentiroso? Papai agora gravou um áudio, amarrou na caixinha de som, pôs na bicicleta, na motinha, e fica rodando o bairro, evangelizando. Com a motinha dando volta ao redor. Arrumou um serviço, parou de dar trabalho. Você entendeu? Irmãos, o crente ocupado na obra. Aí o crente fala, canta o hino 115 da harpa. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Canta deitado na rede. Devia cantar, eu quero dar trabalho para o meu Senhor. Porque se não tem, diga comigo, se não tem trabalho, começa a dar trabalho. Aí eles vão falar, né? Vou de vez em quando. Eu vou na igreja, mas não precisa de tudo isso, né? Isso aí também já é fanatismo. Talvez seu parente fale isso, você vai ficar dia e noite na igreja agora? Você não tem mais vida social? Você vai ficar na igreja agora? Irmão, eu estou trabalhando para o Senhor, estou envolvido. Você não vai mais visitar nós? Irmão, até visito, na hora que der tempo, minha prioridade é outra. Tem gente que visita o parente e fala assim para a obra de Deus, o dia que der tempo eu vou para a obra. Devia ser o contrário, né? O dia que der tempo eu vou para o meu lazer. O que é prioridade? É o lazer ou o reino?
Irmãos, eu não quero pegar você, todo mundo sabe como que essa igreja se porta. A gente não é uma igreja de eventos. A gente não fica fazendo um monte de coisa para ocupar as pessoas, para não ter mais tempo de nada. Até o louvor a gente não ensaia nem toda semana. A gente faz o mínimo possível para que você tenha mais tempo para descansar, pastor. Não, para você se ocupar mais em outras coisas, porque não dá para resumir trabalho na obra de Deus com rotina de igreja. O Wesley quase morre, fica rouco pregando isso aqui. Se a gente pensa fazer a obra de Deus, é só ir para a igreja. Tem 1000 coisas. É que a gente está muito limitado às 4 paredes e acha que igreja é só isso aqui. Tem albergue dia de sábado à tarde, irmão, ir lá é uma fase. Porque o sábado à tarde é o dia que você almoça, a barriga dá uma crescida, o efeito sucuri bate na hora, você fala assim, agora, eu preciso dormir. Mas é a hora que o povo vai para o sol quente lá. Aí chega lá, está tendo jogo. Você fala assim, viemos trazer a palavra do Senhor. O povo, brabo, nervoso. Teve um que chegou atrás da Luciana e falou bem assim, vou ouvir. Se não fizer bem, mal também não faz. Pode falar. Tem dia que está tendo jogo, irmão. O dia que está tendo jogo, você chega lá, é uma luta. Mas dá para fazer, precisamos fazer. Ou eu faço, ou então eu vou ficar andando na beira da praia, igual o pastor Antônio Reis, com medo de morrer afogado. E eu só tenho uma notícia boa para te dar. Se você mergulhar nessas águas, você não vai morrer afogado. Você vai ter a vida verdadeira que Deus tem para você. Seja útil, contribua, participa, ofereça os seus recursos, seja um ofertante, seja um contribuinte regular, para que a gente possa avançar mais. Tem coisas que nós deixamos de fazer por falta de recursos. Nós precisamos avançar mais nisso. Coloca para mim na tela, Francis Chan, página 40. Eu encerro aqui, tá? Se coloca de pé, por favor. Ainda vou terminar antes do horário. Sim, o horário é 11h30. Aí o crente rasga assim, pastor que começa a falar e não para mais. Estou atrasado, preciso ir embora, estou com fome. Aí tá com fome e não tá, porque tomou um café daquele, né? Então, ô irmão, perdão, você não tomou café, mas você tá bem? Tá bem? Dá para segurar mais uns minutinhos. Então pronto. Só ele podia reclamar e tá aqui falando tranquilo, tranquilo. Então vocês ficam tudo quieto aí. Cuidado. Que bem, você veio do Osmar Cabral? Morada do Ouro. Tem um pessoal aqui da região do CPA também. Precisamos nos arrepender. Quem está aí? Me arrepender de quê, pastor? Nos arrepender de como nós tratamos com indiferença aquilo que Deus tratou como algo tão extraordinário que é a igreja. Nos arrepender das críticas que fazemos em relação aos líderes e à igreja. Acaba um culto, você entra dentro do carro e você vai da igreja até na sua casa falando mal do pastor da igreja, da pregação, avaliando o pregador como se você tivesse numa pizzaria como cliente recebendo a pizza e reclamando que a borda estava seca, que o queijo estava frio. Isso aqui não é uma lanchonete onde você é servido da comida e depois avalia se foi legal ou não. Você não está dentro de um carro aqui, até na sua casa, falando mal da igreja, perto dos seus filhos vão odiar a igreja quando eles crescerem. E depois você vai ficar fazendo campanha para Deus salvar seus filhos, você que desviou eles. Deus fez seus filhos crente. A gente é que desvia os nossos filhos. Quando nós sentamos em roda de WhatsApp, ou roda de família, ou roda de amigos, para poder criticar as coisas da igreja. Sabe o que eu prego aqui na igreja? Segura aí, irmão, que agora eu vou começar a falar. Eu preciso dizer. Nós estamos sentados numa mesa aqui, amém? Quando nós estamos na mesa de Deus, nós somos filhos. E todo filho assentado à mesa tem direito de fala. Então, se você sentar na mesa da igreja, você pode dizer, pastor,
eu acho que isso aqui podia ser feito assim. A gente faz reunião. A gente reúne, conversa com um com o outro para decidir algumas coisas. E aí, na mesa, você tem todo o direito de falar. Onde você não pode falar? Você não pode falar fora da mesa. E a pessoa balança a cabeça assim, quando está sentado na mesa, mas quando sai da mesa, começa a reclamar do que estava dentro da igreja. É porque o som, é porque o louvor, é porque o pastor, é porque não sei quem, é porque... Nos arrepender dessas críticas, como se fôssemos clientes insatisfeitos com os serviços oferecidos pela igreja. E aí, irmão? Falamos uns com os outros, uns contra os outros, com maldade. É o mesmo de pegar uma marreta e começar a quebrar as paredes do templo do Senhor. Já pensou você falando mal do seu irmão, que é membro de você mesmo? Você está pegando uma marreta e está quebrando a parede do templo do Senhor. A Bíblia diz que nós somos templo do Senhor, e aquele que destruir o templo, Deus o destruirá. Vou ler de novo. Aquele que destruir o templo, Deus o destruirá. E quando você fala mal do seu irmão, você pega uma marreta e começa a destruir o templo do Senhor. Cuidado, é tempo de se arrepender. Tratar com desprezo, indiferença, ou de qualquer maneira a igreja do Senhor. Nós precisamos nos arrepender. Eu termino com essa frase do Francis. Ele diz assim: não consigo deixar de notar a nossa enorme falha em não ver a beleza dos desígnios de Deus para a igreja. As criaturas celestiais observam a igreja e ficam extasiados, enquanto muitos seres humanos apenas... Vai terminar 10 minutos atrasado. A igreja primitiva não precisou de música empolgante, vídeo bem feito, líderes carismáticos, iluminação especial. Aqui tem uma que pisca, inclusive. Para celebrar o fato de ser parte do corpo de Cristo, o evangelho foi suficiente para levá-la à admiração reverente. A mensagem da palavra de Deus é suficiente. O louvor não é legal. Pastor, o problema é que lá não tem lugar para estacionar, né? Aí, já viu. Tem que ter um estacionamento. E também, eu tenho filho pequeno, aí tem que ter uma escolinha para cada idade do filho, para eu deixar meu filho. E tem muitas pessoas que deixam de pertencer à igreja, que é a vida da igreja, porque não tem um ar-condicionado na igreja, porque não tem um som bacana na igreja. Pastor, que é muito alto o som. Ou então, pastor, nem escuto o que você fala, é tão baixinho que é esse som. As pessoas deixam de congregar porque não tem uma salinha para o filho ficar, talvez a estrutura é pouca, não é toda a igreja que tem. Às vezes porque ele acha que o louvor é muito ruim, e vai para uma igreja que tem uma banda completa de músicos contratados e que ficam por conta disso. Não estou desmerecendo nada, mas cada um faz o seu melhor. E como igreja a gente ficamos aqui das 3 da tarde até quase meia-noite, preparando para que tudo fosse o melhor possível, para você se sentir mais confortado. Só que você não veio aqui por causa do café, você não veio aqui por causa da música, você não veio aqui por causa de qualquer outra coisa, se não for pela fome e sede do Senhor, pela palavra do evangelho puro e simples. E se você considerar essas palavras que eu estou falando para você aqui nessa manhã, você vai olhar para a igreja e vai começar a admirar como a igreja é massa. Cara, como a igreja é top. E em vez de ficar reunido para falar dos defeitos da igreja, falar: irmãos, nossa igreja é massa demais. Cara, nossa igreja prega o evangelho puro e simples. Nossa igreja não tem aquelas campanhas malucas. Nossa igreja não tem um pastor com espeto ameaçando você, com o devorador, com o destruidor. Se você não der o dia, você vai morrer. E o cão vai entrar na sua vida, vai acabar com o que você tem. Lá o evangelho é pregado na sua pureza, na sua simplicidade. Lá é Jesus, o que Jesus disse, o que Jesus falou. Então, essa simplicidade, essa maneira de ser, tem que ser o único e suficiente atrativo para você olhar para a igreja e ficar como a igreja primitiva. Admiração reverente. Vamos orar nos arrependendo e pedindo perdão ao Senhor por todas as vezes que nós desconsideramos, que nós entramos na presença do Senhor de qualquer maneira, que nós vimos para a igreja como se estivesse indo para um shopping center, achando que a igreja é um ponto de encontro. Peça perdão a Deus pelas vezes que você foi embora decepcionado porque alguém não cumprimentou você. Você não foi na igreja em busca de ser reconhecido. Lá na igreja não me reconhece. Lugar de ser reconhecido é no IML. A igreja é lugar dos vivos adorar o Senhor e se humilhar na presença do Pai. Começa a orar.
Deixa eu ouvir você orando e falando: Senhor, me perdoa. Me perdoa pelas vezes que eu deixei a simplicidade da fé. Me perdoa pelas vezes que eu deixei